Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jean Lopes e estamos aqui em mais um vídeo para o nosso canal e hoje nós queremos falar sobre quais são os 4 princípios para um casamento feliz e abençoado. Quais são os 4 princípios que Deus estabeleceu para o meu e para o seu casamento. Sendo assim, qualquer casamento será próspero e feliz. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido para você se inscrever agora. Bom, hoje nós queremos falar sobre os 4 princípios que Deus estabeleceu para um casamento feliz, abençoado e próspero. E isso eu quero tomar como base Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando diz: "Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne." Antes que a gente entre propriamente no nosso texto de hoje, para a gente comentar sobre esses princípios que Deus estabeleceu, eu quero deixar claro aqui algumas coisas. Casamento, infelizmente, ele tem sido relativizado diante do mundo. As pessoas hoje, eles têm uma visão totalmente distorcida do que é casamento e família. Infelizmente, hoje nós vivemos essa situação na qual os divórcios eles têm crescido assustadoramente e isso, infelizmente, tem destruído muitos casamentos e muitos relacionamentos. E por que, Jean? Porque falta princípios que Deus estabeleceu. Quando não se obedece a esses princípios, infelizmente, a gente toma caminhos e rumos que são diferentes. Mas é isso que você está aqui nesse vídeo. Vamos fazer diferente. Então, sendo assim, eu quero já começar agora para o primeiro princípio. O primeiro princípio que eu quero falar aqui, baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer: "Por isso deixará o homem pai e mãe." Eu quero pegar esse verbo, deixar. Deixar significa literalmente, quando você compreende esse princípio estabelecido por Deus, significa deixar no sentido literal pai e mãe. Eu não estou falando aqui de abandonar os seus pais, mas quando você obedece a esse princípio de Deus, você terá um casamento feliz e abençoado, muito mais próspero. Por que, Jean? Deus ele estabeleceu esse deixar pai e mãe. Quando você deixa seu pai e a sua mãe e você vem para construir o seu lar em uma outra casa, você deixa geograficamente, vocês fazem o que eu costumo chamar de construir o ser conjugal. Vocês vão agora desenvolver a identidade do casal em família, no lar de vocês. Vocês vieram com uma herança, com um modelo familiar da casa dos pais de vocês. E agora, na nova casa, vocês vão construir a identidade do casal. É o novo ser conjugal. Então, sendo assim, você evita, eu costumo dizer, 40% dos problemas que um casal ele enfrentaria se ele morar na casa do pai, ou na casa da mãe, ou do sogro, ou da sogra, ele vai ter menos problemas com certeza. Porque você no seu lar, você estabelece os seus próprios limites e o seu respeito. Na casa do pai e da mãe são os limites deles. Então você tem que se adaptar à regra do jogo deles. Mas no seu lar não, você faz de forma diferente. É a sua casa, é vocês. Chegam a hora que quer, sai a hora que quer, dorme a hora que quer, come o que quiser comer. Então, esse é um princípio muito importante. E eu digo isso por quê? Porque ao longo desses anos, atendendo casais, famílias, eu tenho visto quando você mora na casa dos pais, infelizmente eu digo isso, acontece muitos problemas, muitos atritos com o sogro e com a sogra. Então, evite isso. Cumpra esse princípio de Deus, deixar pai e mãe, no sentido geográfico. Você vai para a sua própria casa, mas também você deixa no sentido emocional. É muito importante você ter sua casa, onde vocês vão resolver as questões de vocês
dois, e não uma dependência de você sempre estar procurando papai e mamãe, porque infelizmente tem filhos, também filhas, aonde eles vão para o lar deles, às vezes até, e continuam com o cordão umbilical ligado à mãe ou ao pai. Tudo que ele precisa resolver tem que procurar pai e mãe. Eu fui um dos tais. Nos meus primeiros 7, 8 anos de casado, eu tive vários problemas familiares com a minha esposa, porque eu tinha uma dependência, eu era o filho caçula, tá? Tinha uma dependência emocional da minha mãe e ainda mais, também financeira. Dependência emocional e dependência financeira, isso é um perigo. O casal construindo a sua identidade familiar, conjugal, o seu ser, eles não têm que depender emocional e financeiramente. Claro que você precisa de uma orientação, de uma dica, é outra coisa. De um conselho, é outra coisa. Estou falando de dependência. Então, primeiro o princípio que Deus ele estabeleceu em Gênesis capítulo 2, deixar pai e mãe. Deixará não significa abandonar, desprezar. Vamos agora para o princípio número 2? Princípio número 2. Estamos tomando como base Gênesis capítulo 2, versículo 24. E ele vai dizer assim: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, à sua esposa. O casamento, segundo o princípio que Deus ele estabelece, é o princípio da heterossexualidade. É um palavrão, mas é isso mesmo. Deus, ele disse o seguinte: olha, o casamento só dá certo quando é um homem com uma mulher com um homem. Deus, ele deixou claro que casamento só vai funcionar, só vai ter realmente fertilidade, só vai haver procriação, logicamente, quando é um homem com uma mulher. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então tem que ser macho e fêmea. Esse é o princípio estabelecido por Deus na sua palavra. Casamento ele só funciona a contento, ele só vai dar certo, só vai haver companheirismo de fato, só vai haver de fato unidade e procriação quando se une um homem com uma mulher. Sendo assim, nós cumprimos o propósito de Deus. O princípio que Deus ele estabelece é claro: homem com mulher e não pessoas do mesmo sexo. Hoje, infelizmente, tem se relativizado a família e o casamento. Inclusive, já existe hoje dicionários que diz que casamento, ou melhor, família, são pessoas que se amam. E eu quero deixar claro aqui, baseado na palavra de Deus, casamento não são apenas pessoas que se amam, mas casamento é homem e mulher e a sua prole e os seus filhos. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Então, nós já vimos aqui 2 princípios importantíssimos. Deixar literalmente, geograficamente, mas também o casamento, para ele funcionar, ele tem que ser heterossexual. Isso é, uma mulher com um homem com uma mulher. Mas eu quero partir agora para o nosso terceiro princípio estabelecido por Deus. Vamos lá? Terceiro princípio é o princípio da monogamia. Escreva aí, monogamia. Você está acompanhando comigo? Primeiro princípio, deixar pai e mãe. Segundo, princípio da heterossexualidade. Terceiro princípio da monogamia. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Sua mulher, tá claro, não são as suas mulheres, não são várias mulheres para um homem, nem muito menos vários homens para uma mulher. Deus, ele deixa claro, é um princípio que faz o casamento dar certo. Quando você é infiel, quando você não é fiel ao seu cônjuge, infelizmente, anda pelo caminho do adultério e da prostituição, você está errando. Não tem casamento que se sustente, que dê certo, aonde há infidelidade conjugal.
Deus ele estabelece esse princípio e ele é muito claro. Mas na frente, Mateus, o Senhor Deus, ele vai explicar que foi permitido a poligamia, a bigamia, mas em uma situação diferente. No Novo Testamento, o Senhor ele ratifica que casamento é um homem com uma mulher e um homem para uma só mulher. Então, o princípio da fidelidade que Deus ele estabelece aqui é muito importante. Infelizmente, guarde esse dado aqui. É triste, mas o top número 1 dos divórcios que acontece entre casais é a infidelidade conjugal. O adultério é o motivo número 1 que tem causado grandes separações, grandes divórcios, porque é insustentável um casamento e uma família, onde um homem partilha a sua mulher, onde a mulher partilha o seu ex-esposo com outro homem. Não faz sentido. Deus ele deixou claro para nós que o princípio da fidelidade é muito importante. Não tem casamento que seja feliz quando você sabe que está havendo traições. Então, eu quero te dizer uma coisa muito importante aqui. Não permita que a infidelidade conjugal ela entre no seu lar. Peça misericórdia e graça a Deus. Peça ajuda à sua liderança, ao seu pastor, alguém que você tenha confiança. Busque em Deus ajuda. Mas não permita que o seu casamento ele pende para esse lado da infidelidade. Isso é um dos maiores desastres que pode acontecer numa família e que nós temos visto. E hoje, infelizmente, a internet tem sido um canal para que isso se agrave, para que essas pesquisas se tornem ainda maiores. E o pior, entre os evangélicos, entre os cristãos, tem acontecido a infidelidade conjugal. O adultério tem sido algo que tem batido a porta de muitos relacionamentos conjugais. Então, sendo assim, cuidado, vigia, porque o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a família tem sido um alvo para que o diabo tenha agido. E a infidelidade tem batido a porta de muitos casais. Então, cuidado com a prostituição. Peça misericórdia e graça a Deus. Comunique-se. Existem antídotos que Deus ele estabelece na sua palavra para que você evite, para que você fuja. A palavra deixa claro, fugir da prostituição. E a infidelidade é uma forma de prostituição. Mas vamos partir para o nosso quarto princípio que Deus ele estabelece na sua palavra para nós. A gente já aprendeu 3 princípios aqui. Primeiro, do deixar. Segundo, da heterossexualidade. Terceiro, da monogamia. E vamos partir para o nosso quarto princípio. Quarto princípio, agora eu quero falar sobre o princípio da indissolubilidade do casamento. É isso mesmo, é um palavrão, mas Deus ele estabelece para nós, ele deixa claro no Gênesis 2:24, quando ele diz, e se unirá, e serão ambos uma carne. Deus está dizendo ali que o casamento ele deve ser perene, ele deve perdurar toda a nossa vida. Ele não deve se acabar por qualquer motivo. Casamento não é feito para se dissolver, mas para permanecer. Claro que não apenas 5 anos, não apenas 10 anos, não apenas 20, 30, 40, 50, mas até que a morte separe. A ideia, o princípio estabelecido por Deus é que casamento ele dure. Claro que para isso eu tenho que ser sábio e inteligente. Eu preciso continuar amando. Eu não posso permitir que rotinas destrua o meu casamento e o meu lar. Eu preciso ter sabedoria na minha relação conjugal. Provérbios ele vai dizer que eu preciso amar a mulher da minha mocidade. Então é preciso que eu crie estratégias para continuar amando, sendo gentil, carinhoso e amoroso com o meu cônjuge. E você não pode fazer diferente, meu querido, porque Deus ele estabeleceu esse princípio. O princípio da indissolubilidade. O casamento ele deve durar até que a morte separe. Não pode parar no meio do caminho. E para isso eu preciso continuar amando, renovando esse amor e esse carinho.
Claro que existem algumas técnicas que a gente pode usar, que você pode ver aqui no meu canal. Existem algumas dicas que a gente traz muito importantes sobre ter um casamento perene, um casamento que dure. Então, sendo assim, guarde esses 4 princípios que foram ditos aqui em Gênesis 2:24. Primeiro princípio, deixar pai e mãe. Importantíssimo. Segundo, heterossexualidade. Um homem com uma mulher e não pessoas do mesmo sexo. Terceiro, o princípio da monogamia. Um homem para uma mulher para um homem. Somente. E o quarto princípio, o princípio da indissolubilidade. Ele não pode separar. Essa união é como que fosse uma fundição. Eles fundem num só. E aí você vai viver junto com o seu cônjuge até que a morte separe. É isso que Deus quer para o meu, para o seu, para o nosso casamento. Sabe por quê? Porque casamento, ele é projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus. No próprio Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus, a percepção de que casamento, de que Adão não poderia ficar só, não foi do próprio Adão, mas foi de Deus. Ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja diante dele. Deus, ele viu a necessidade e a carência do homem viver em sociedade, viver com companheirismo, aonde haja união, aonde haja amor, aonde haja perdão. Casamento é projeto de Deus, família é projeto de Deus. Então, sendo assim, faça a sua parte. Você precisa cuidar do seu casamento e da sua família. Não delegue para Deus o que é responsabilidade sua. O que é tarefa sua é amar, cuidar, zelar pelo seu cônjuge e não tarefa de Deus. Então, faça a sua parte e Deus fará dele, tá bom? Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Deixe os seus comentários que eu terei o maior prazer de responder cada um deles. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.